Olha, meu netinho, você sabe que seu vô tem umas histórias que deixam até cabelo em pé, né? Mas essa que eu vou te contar agora, essa é de gelar até o coração. Aconteceu faz muitos anos, quando eu e sua avó ainda éramos jovens, morando numa cidadezinha tranquila do interior de São Paulo, chamada Taquaritinga. A gente foi para lá buscar sossego, mas acabou encontrando foi coisa de outro mundo. Na Rua das Oliveiras, uma rua estreita e antiga, quase isolada, cheia de árvores que balançavam até quando não tinha vento, morava a Dona Cida, uma senhora já com bastante idade, mas que tinha um certo mistério no olhar. Ela conhecia histórias sobre a cidade como ninguém e parecia saber mais do que contava. Naquela noite, depois do jantar, fomos até a casa dela. Era só para uma visitinha rápida, nada demais. Mas assim que a gente entrou, ela já começou a falar sobre uma mulher chamada Zefa, que morava ali naquela rua muitos anos atrás. A Zefa era conhecida por ser bonita, mas muito sofrida. Tinha um marido grosseiro, um sujeito esquisito que sumia de tempos em tempos, deixando a pobre mulher sozinha com a filha pequena. A Zefa era uma mãe amorosa, mas um dia a menina dela desapareceu e ninguém nunca mais ouviu falar dela. A tristeza consumiu a Zefa, que passou a vagar pela Rua das Oliveiras, chamando pela filha, noite após noite. A dor era tanta que ela acabou tirando a própria vida, enforcando-se numa árvore que ficava bem no fim da rua. Dizem que desde então a alma dela nunca descansou e que em noites de lua cheia o espírito da Zefa aparece, chorando e procurando a filha perdida. Olha, eu ri na hora, achando que era só história para assustar. Mas sua avó, ela ficou branca que nem vela. A gente despediu da Dona Cida e foi embora. Naquela época, a gente era novo e curioso, né? Pois bem, saímos de lá e começamos a andar pela rua, com aquele vento frio batendo e as sombras das árvores se movendo no chão. Eu até tirei sarro da história. Brinquei com sua avó, dizendo que a tal Zefa devia ter ido descansar em paz. Mas, menino, quando a gente chegou na metade da rua, vi sua avó me olhar com uma cara de medo, olhos arregalados. Ela me puxou pelo braço e falou baixinho: "Tá vendo aquilo ali?" Olhei para frente e, no início, não vi nada. Mas então senti um arrepio, como se o ar ao redor tivesse ficado pesado. E, de repente, lá no fundo da rua, vi uma sombra. Era uma mulher, de cabelos longos, desgrenhados, cabeça baixa, como se estivesse procurando alguma coisa no chão. Tentei ignorar, fingir que não era nada, mas o frio no estômago não passava. A gente deu as costas e apressou o passo, mas aquele peso continuava. Chegamos em casa, batemos a porta e nos trancamos. Lá fora, a noite estava um silêncio danado, mas o ar continuava pesado. Não sei se era só coisa da nossa cabeça, mas de madrugada o negócio ficou mais esquisito. Lá pelas 3 da manhã, a gente acordou com um som estranho. Era como um lamento, um choro baixinho, que parecia ecoar pela casa. Sua avó tremia, e eu também não estava com coragem de levantar. A gente ficou deitado, ouvindo aquilo. Olhei para o lado, vi que sua avó estava de olhos fechados, tentando não ouvir. Mas o barulho continuava, como se alguém estivesse chorando do outro lado da parede. No dia seguinte, no trabalho, contei para o Carlinhos, um amigo meu. Ele me olhou sério e disse que todo mundo na cidade conhecia a história da Zefa. Que ninguém passava pela Rua das Oliveiras depois das 11 da noite, principalmente quem era casado, porque a Zefa parecia sentir falta de uma família. E aquelas que passavam, bem, voltavam para casa com a sensação de serem observadas e até mesmo acompanhadas. Olha, sei que parece bobagem, mas depois daquela noite, sempre que a gente saía de casa, era como se alguém nos seguisse. Às vezes a gente ouvia passos atrás da gente, outras vezes era só aquele arrepio.
como se alguém passasse a mão gelada nas nossas costas. Sua avó dizia que era só a imaginação dela, mas eu sabia que ela sentia a mesma coisa que eu. Desde aquele dia, meu neto, nunca mais passei na Rua das Oliveiras à noite. Nem que me paguem. E te dou um conselho. Se um dia você for para Taquaritinga, passa longe daquela rua depois do anoitecer. Quem sabe a Zefa ainda está por lá, esperando, vagando e chorando, sem nunca encontrar paz. Porque a tristeza de uma mãe, meu filho, essa tristeza não acaba não. E parece que ela busca alguém para dividir a dor. Vai ver. Até hoje, ela ainda procura. Eu já vivi coisa que só de lembrar sinto aquele arrepio subindo pela espinha. Sempre achei que histórias de assombração e almas penadas eram só lenda. Mas, depois da minha experiência na estrada do Tijuco Preto, aqui em Piracicaba, nunca mais consegui duvidar de nada. Tudo aconteceu numa sexta-feira. Eu e alguns amigos decidimos fazer um churrasco na casa do Luizão, que mora na Vila Industrial, perto da famosa estrada. Estávamos rindo, jogando conversa fora, aproveitando a noite. Em certo ponto, alguém teve a ótima ideia de dar um passeio pela estrada do Tijuco Preto, para ver se era tudo aquilo que falavam. Eu, que até ali achava que tudo isso era papo furado, acabei aceitando a ideia, e os outros foram juntos, só de brincadeira. Subimos todos no golzinho do Luizão e seguimos rindo da nossa coragem. Mas, quando chegamos perto da estrada, o clima começou a mudar. As árvores pareciam mais sombrias e uma neblina espessa tomou conta do caminho. De repente, a temperatura caiu e o ar parecia pesado, abafado. Lá fora, o silêncio era tão absoluto que dava para ouvir o barulho das nossas próprias respirações. Eu soltei uma piada, tentando aliviar o ambiente. Se alguém vir um fantasma, avisa, hein? Todo mundo riu, mas a risada foi forçada, seca. O Luizão, que estava dirigindo, pisou fundo, e a gente avançou pelo túnel de árvores, que fechavam quase por completo sobre a gente. Parecia que estávamos indo para um lugar de onde não tinha volta. Depois de alguns minutos, o rádio do carro, que estava tocando uma música qualquer, começou a dar uns ruídos, como se estivesse pegando uma estação diferente. Do nada, uma voz fraca, quase um sussurro, começou a sair do rádio dizendo: "Voltem, voltem." Aquela voz ecoou dentro da gente, gelando até o osso. Desligamos o rádio na hora e o Luizão acelerou, mais assustado do que queria admitir. Mas o carro começou a engasgar, como se algo o segurasse ali. A cada metro que avançávamos, parecia que o carro ia morrer de vez. Ninguém falava nada, mas a tensão era palpável. Eu evitava olhar para os outros com medo de ver no rosto deles o mesmo pavor que eu sentia. Quando finalmente vimos uma clareira mais à frente, respiramos aliviados. Ali era o fim da estrada, e parecia que a gente tinha escapado. Mas ao invés de acalmar, o ambiente ficou ainda mais pesado. Paramos o carro para tentar entender o que estava acontecendo, e aí o Edu, que estava no banco de trás, empalideceu, apontando para frente, com o dedo tremendo. Eu olhei e juro por tudo. Uma mulher de branco, com um véu cobrindo o rosto e o corpo levemente encurvado, surgiu bem no meio da estrada. Ela estava imóvel, mas parecia ter uma expressão de angústia, como se esperasse por alguém que nunca vinha. O Luizão tentou dar a ré, mas o carro não saía do lugar, como se estivesse travado. A mulher então começou a andar na nossa direção, lenta, arrastando os pés pelo chão. E o pior, a cada passo, ela dizia numa voz cavernosa e arrastada: "Vocês não deviam ter vindo. Vocês não deviam ter vindo." Meu coração disparou, e eu nunca senti tanto medo na vida. Era como se a mulher quisesse entrar no carro, levar a gente junto com ela para algum lugar desconhecido. No desespero, o Luizão começou a mexer nos fios do carro, tentando fazer ele pegar de novo, enquanto a mulher se aproximava. Quando ela estava quase encostando no carro, o motor finalmente pegou
e a gente saiu dali voando, sem olhar para trás. O Luizão acelerou tanto que quase perdeu o controle na curva. Mas a única coisa que importava era sair daquela estrada maldita. Depois disso, passei semanas sem conseguir dormir direito. Aquela imagem da mulher de branco, com aquele olhar vazio, nunca saiu da minha mente. Perguntei a uns amigos sobre aquela estrada e eles confirmaram. Ela é conhecida há décadas pelas histórias de assombração. Dizem que a mulher é o espírito de uma noiva que morreu ali, anos atrás, voltando de seu casamento. O carro dela saiu da estrada e caiu numa ribanceira, e desde então ela vaga por lá, esperando por quem possa levá-la para o descanso. Mas, como dizem, quem encontra essa noiva na estrada nunca sai de lá sem levar alguma marca dela. Hoje, mesmo depois de tanto tempo, quando passo perto da estrada, sinto um calafrio. A imagem dela, a voz dela, ecoam na minha cabeça como se ainda estivesse ali. Agora, quando alguém me pergunta se acredito nessas histórias de assombração, eu só dou um sorriso, sem querer explicar demais. Quem passa pela estrada do Tijuco Preto sabe que tem coisa que é melhor não desafiar. Quando era jovem, trabalhei um tempo na Fazenda Santa Cecília, uma propriedade antiga e isolada nas redondezas de Mococa, em São Paulo. Esse lugar era cercado de árvores velhas e caminhos de terra quase sempre vazios. Ninguém passava por ali sem algum motivo, e o motivo era sempre o mesmo: trabalho. A fazenda era grande, conhecida por sua produção de café, mas havia algo mais lá. Algo que os antigos evitavam contar para os recém-chegados. Logo na minha chegada, notei que os trabalhadores locais não ficavam até muito tarde, e quando perguntei por quê, me disseram para eu não querer saber. Depois de uns dias, um dos mais velhos, seu Geraldo, se aproximou e me falou baixinho, quase como se tivesse medo de ser ouvido. Os donos dessa terra, antes, brincaram com coisa errada. Era coisa de outro mundo, que trazia má sorte. Hoje, só sobra o que eles chamaram. E é melhor não ficar chamando muito não, porque ele vem, entende? Ele vem. Na primeira semana fiquei aliviado por não ver nada de estranho. Mas foi na sexta-feira que senti que alguma coisa estava errada. Era tarde da noite, e eu me virei na cama tentando dormir quando ouvi um barulho no corredor. Aquele alojamento era velho, tinha chão de madeira e paredes de pedra. Então, qualquer ruído parecia se multiplicar pelo silêncio da noite. O som que eu ouvia parecia passos, mais arrastados, como se alguém estivesse com dificuldades para andar. Meus pelos se arrepiaram na hora, e um frio tomou conta do meu corpo. Lentamente, levantei e abri a porta do quarto. Só um pouquinho, o suficiente para olhar o corredor. E foi aí que eu vi. No final do corredor, uma figura encurvada, de rosto coberto, se movia em minha direção, mas com um andar estranho, como se os ossos dela estivessem quebrados ou desencaixados. A pele dela era pálida, quase cinza, e os dedos eram longos, arranhando as paredes enquanto se aproximava. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Mas me mantive imóvel, observando, enquanto a figura vinha mais perto. Eu não conseguia ver o rosto dela, mas sabia que ela me observava, como se sentisse o medo se espalhando pelo meu corpo. E então, ela sussurrou, numa voz que não parecia nem humana nem animal. Estou aqui, esperando, ninguém sai daqui. Travei a respiração, me sentindo totalmente incapaz de mover um músculo. Então, o sussurro continuou. Eles me trouxeram. E eu fico, esperando quem chega. Eu queria gritar, mas minha voz parecia presa na garganta. Lentamente, me afastei e fechei a porta do quarto com cuidado. Mas, por mais que eu tentasse, o som dos passos continuava a ecoar pelo alojamento.
Quando olhei pela janela, vi que todas as luzes da fazenda estavam apagadas, como se tudo tivesse sido envolvido pela escuridão. A noite pareceu durar uma eternidade. No dia seguinte, com os primeiros raios de sol, fui correndo até a casa principal e contei o que vi ao seu Davi, um homem alto e robusto, que cuidava da segurança do local. Ele ouviu em silêncio e só comentou, com o rosto pálido: "Eles dizem que é o acolhedor da fazenda, um espírito velho, trazido de muito longe, que nunca encontrou paz." Ele então me contou a história que me deixou arrepiado. Dizia-se que o antigo dono da fazenda, desesperado por riqueza, havia feito um pacto com um espírito antigo, mas, em vez de sucesso, o que ele conseguiu foi atrair uma presença maligna. No começo, tudo parecia normal, até que o próprio fazendeiro começou a ver a tal figura encurvada, aparecendo nos cantos escuros e falando coisas que ninguém mais ouvia. Ele enlouqueceu e um dia, após o sumiço de vários trabalhadores, foi encontrado sem vida, com o rosto torcido numa expressão de puro terror. Mas o que me aterrorizou ainda mais foi quando seu Davi revelou que o espírito agora era conhecido como o demônio da fazenda e que ele esperava os novos trabalhadores, um por um, tentando achar alguém que o libertasse ou que o levasse consigo para sempre. Não importava quanto tempo passasse, ele continuava aparecendo. E segundo seu Davi, uma vez que você via o demônio, ele nunca te deixava em paz. Naquela noite, apesar do medo, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um pesadelo. Só que quando deitei e apaguei as luzes, ouvi novamente o som de passos arrastados, mais próximos, e uma risada baixa, abafada, que vinha do outro lado da parede. Minha vontade era fugir dali e nunca mais olhar para trás. Mas, preso pelo contrato, fiquei mais uma noite. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol foram um alívio. Eu estava exausto, sentindo como se tivesse carregado um peso enorme nas costas a noite toda. Assim que saí do alojamento, fui direto conversar com seu Geraldo, o velho que parecia saber mais do que contava. Ele me olhou com aquele olhar cheio de pena e me chamou para um canto, onde ninguém nos ouvisse. "Olha, rapaz, eu já tentei alertar quem eu pude, mas ninguém acredita até ver com os próprios olhos. Aquilo que você viu ou ouviu, bom, aquilo é uma entidade que ficou presa aqui. Dizem que é o antigo dono. Outros dizem que é um espírito maligno trazido de longe. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que ele quer. Só que ele escolhe quem vai atormentar. E depois disso, bem, não dá para fugir." O que ele falou fez minha pele arrepiar. Eu insisti em saber o que podia fazer, mas seu Geraldo só balançou a cabeça, como se já tivesse aceitado o próprio destino há muito tempo. Ele então mencionou algo que me deixou ainda mais tenso. A cada lua cheia ele aparece com mais força. Ele escolhe alguém, e esse alguém começa a ser seguido, até desaparecer, ou até o espírito se cansar dele. A noite chegou rápido, como se o sol tivesse fugido com medo do que estava prestes a acontecer. Eu estava em alerta, tentando manter a calma, mas a cada barulho que ouvia, meu coração parecia pular do peito. Por volta das 11 da noite, quando o silêncio da fazenda já era pesado, ouvi passos de novo, mais próximos do que antes. As sombras dançavam nas paredes do meu quarto, criando formas distorcidas que me faziam questionar se tudo aquilo era real. E então, o silêncio foi quebrado por uma voz sussurrante, quase impossível de entender, mas carregada de uma raiva e dor que me deixaram paralisado. "Eu estou aqui, não adianta fugir." Senti uma presença atrás de mim e, mesmo sem coragem de me virar, sabia que ele estava lá, me observando. Fechei os olhos com força, rezando baixinho, tentando afastar o terror que se espalhava pelo quarto.
Quando finalmente criei coragem para olhar, vi que não havia ninguém ali. Mas a sensação de que estava sendo observado não sumiu. Passei o resto da noite acordado, vigiando cada canto escuro do alojamento, até que o sol, finalmente, começou a iluminar o horizonte. Decidi que aquela seria minha última noite na fazenda. No dia seguinte, fui até seu Davi e expliquei que precisava ir embora. Ele me olhou com tristeza, como se entendesse exatamente pelo que eu estava passando. Não é a primeira vez, rapaz. Já vi outros como você. Eles vêm e depois não conseguem mais ficar. Faz bem em partir. Arrumei minhas coisas rapidamente e segui pelo caminho de terra que levava à saída. Mas enquanto caminhava, senti algo pesado nas minhas costas, como se estivesse sendo seguido. Quando olhei para trás, não vi ninguém, mas o ar estava frio e carregado. Apressei o passo, tentando deixar a fazenda para trás o mais rápido possível. No caminho para casa, pensei que tudo tinha ficado para trás. Mas quando finalmente cheguei à cidade, percebi que aquilo ainda não havia acabado. Eu estava sozinho no quarto, tentando dormir, quando senti o colchão afundar levemente, como se alguém tivesse se sentado na cama ao meu lado. Minha respiração parou e um arrepio percorreu minha espinha. A cada noite, a presença parecia ficar mais forte, mais próxima. Ele sussurrava meu nome e eu sentia aquela mesma energia maligna que existia na fazenda. Os dias passaram e a sensação de que estava sendo observado nunca desapareceu. Cheguei a buscar ajuda, falar com pessoas que entendiam dessas coisas, mas ninguém parecia conseguir livrar minha vida daquela maldição. Uma noite, decidi voltar à fazenda Santa Cecília para tentar acabar com aquilo de uma vez por todas. Chegando lá, encontrei seu Geraldo, que parecia saber exatamente por que eu havia voltado. Ele me explicou que, para me livrar daquela entidade, eu teria que confrontá-la, enfrentá-la diretamente, sem medo, o que me parecia impossível. Com a ajuda dele, esperei pela próxima lua cheia. No dia marcado, nos preparamos com velas e orações, e ao cair da noite, o ar da fazenda ficou denso, quase insuportável. De repente, o silêncio foi rompido por um grito horrível que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. As velas se apagaram e fiquei paralisado, com a figura encurvada e de rosto distorcido novamente diante de mim. Era como se o próprio inferno estivesse se manifestando. Ele me encarava com um olhar vazio e apavorante, enquanto seu corpo disforme se arrastava em minha direção. Eu não conseguia correr, nem gritar. Apenas encarava aquele demônio que parecia querer algo de mim. Naquele momento, fechei os olhos e recitei a oração mais forte que conhecia, pedindo proteção e força. Quando abri os olhos, a figura havia sumido e o ar parecia menos pesado. Voltei ao meu alojamento, sabendo que nunca mais seria o mesmo. Alguns dizem que a maldição da fazenda Santa Cecília permanece até hoje, à espera do próximo trabalhador incauto que cruzar seus caminhos. Eu, até hoje, carrego as cicatrizes daquela noite. E se você, algum dia, ouvir sobre uma vaga de trabalho por aquelas bandas de mococa, sugiro que pense 2 vezes antes de aceitar. Nos anos 90, pouca coisa acontecia na cidade de Lins, interior de São Paulo. Eu era adolescente, cheio de energia e curiosidade, e as noites de fim de semana eram dedicadas a desbravar as estradas de terra ao redor da cidade com meus amigos. Naquele tempo, ainda não havia celular para tirar foto ou filmar, e qualquer coisa estranha que acontecesse acabava virando história contada na roda de amigos. Numa sexta-feira à noite, eu e 3 amigos, o Roberto, o Juninho e o Samuel, decidimos explorar uma estradinha que, diziam, passava perto de um antigo cemitério abandonado. A estrada, cheia de buracos e árvores secas dos 2 lados,
tinha fama de ser mal assombrada. As pessoas falavam que, se você passasse por lá de madrugada, poderia ouvir vozes ou até ver figuras estranhas atravessando a estrada. A gente não levava muito a sério essas histórias, mas naquela noite, todos estávamos curiosos o suficiente para conferir por nós mesmos. Montamos nas bicicletas e seguimos a estrada de terra. Conforme avançávamos, o ar parecia ficar mais denso e gelado. As árvores, que de dia não passavam de arbustos secos e retorcidos, naquela noite pareciam monstruosas, com galhos que se estendiam como braços tentando nos alcançar. Mesmo com a pouca luz da nossa lanterna, conseguimos ver algumas cruzes abandonadas e lápides antigas ao lado do caminho. Eu estava tentando não demonstrar, mas sentia um frio na espinha, algo que não tinha sentido antes. Chegamos a um ponto onde a estrada fazia uma curva, e lá, bem ao lado, vimos uma pequena casinha velha, provavelmente um antigo abrigo de quem trabalhava no cemitério. Foi quando o Juninho, sempre o mais corajoso do grupo, sugeriu que a gente desse uma olhada lá dentro. Contra o meu instinto, acabamos concordando. Deixamos as bicicletas encostadas num canto e fomos até a porta. Ao empurrá-la, o rangido pareceu ecoar no ar parado daquela noite. Lá dentro, a sensação de abandono era pesada. O chão estava coberto de poeira, e os móveis velhos, cheios de teias de aranha, pareciam prontos para desmoronar a qualquer momento. Foi quando Roberto encontrou um papel velho com algo escrito, mas as letras estavam desbotadas, como se alguém tivesse tentado apagar. De repente, ouvimos um ruído vindo do lado de fora, como se algo estivesse arrastando pelo chão, e ficamos em silêncio absoluto, tentando ouvir mais claramente. Foi então que vimos, pela fresta da janela, uma sombra se mexendo lá fora. Uma figura alta e esguia, com movimentos estranhos, quase robóticos, andando pela estrada em nossa direção. Eu fiquei paralisado, tentando entender o que era aquilo. A criatura parecia se arrastar, mas ao mesmo tempo tinha uma velocidade assustadora, e a cada passo dela, o som de arranhões no chão ecoava, aumentando o pânico que começava a se formar em nós. Sem pensar muito, decidimos sair de fininho pela porta dos fundos e voltar para as bicicletas. A ideia era pedalar o mais rápido que pudéssemos para longe dali. Mas quando chegamos onde havíamos deixado as bikes, algo parecia errado. As bicicletas estavam no chão, como se alguém tivesse mexido nelas. Olhei para os lados, tentando ver se aquela criatura ainda estava por perto, mas tudo estava silencioso demais. Samuel foi o primeiro a montar na bicicleta e começou a pedalar. Mal tínhamos dado as primeiras pedaladas quando ouvimos um grito agudo vindo de trás de nós. O grito, quase humano, mas com um tom sobrenatural, fez todos nós acelerarmos ainda mais. As pernas mal aguentavam, e cada vez que olhávamos para trás, parecia que a criatura estava mais próxima, mesmo que não conseguíssemos vê-la completamente. Depois de pedalar por um tempo que pareceu uma eternidade, conseguimos alcançar a estrada principal, onde finalmente nos sentimos um pouco mais seguros. Paramos um pouco para recuperar o fôlego e foi só então que Roberto, ainda pálido, mostrou o que havia pego da casa. Era uma pequena estátua de uma figura sombria com olhos vazados. Estava trincada, como se tivesse sido jogada longe em algum momento. Ele disse que encontrou no chão, perto da janela, e que parecia ter sido colocada lá para vigiar o lugar. Ninguém queria falar muito sobre o que tínhamos visto naquela noite, mas o Juninho insistiu que era melhor devolver a estátua para onde a encontramos. Ele dizia que a gente podia ter atraído algo quando a removemos da casinha, e que agora aquilo estava atrás de nós. No começo, achamos que ele estava exagerando, mas ao longo dos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Nos dias seguintes ao que aconteceu na estrada de terra, começamos a perceber que algo realmente estava diferente.
Parecia que uma sombra nos seguia onde quer que fôssemos. O Juninho, que sempre foi o mais corajoso, começou a reclamar de pesadelos esquisitos. Ele dizia que, toda vez que fechava os olhos, via aquela mesma criatura parada no meio da estrada, com os olhos negros e vazios, olhando para ele. Num fim de semana, decidimos nos reunir de novo na casa do Roberto para conversar sobre o que estava acontecendo. Nos trancamos no quarto dele e apagamos a luz, como se o escuro nos deixasse mais protegidos de algum jeito. Roberto pegou a tal estátua que tinha encontrado naquela noite e colocou na mesa no meio do quarto. Era horrível olhar para aquilo. Tinha um rosto deformado, quase como se estivesse em agonia, e a sensação de que aquele objeto observava a gente era difícil de ignorar. Samuel, que sempre foi o mais sensato do grupo, sugeriu que tentássemos devolver a estátua para o lugar onde a encontramos. Ele dizia que aquela coisa talvez fosse algum tipo de guarda daquela estrada e que mexer com ela tinha sido um erro. No começo, a ideia parecia absurda, mas depois de tudo o que estávamos passando, ninguém quis arriscar. Combinamos de devolver a estátua na noite seguinte, mesmo com medo de ver aquela criatura outra vez. No sábado, já perto da meia-noite, pegamos nossas bicicletas e seguimos de volta à estrada de terra. O caminho, que antes era só um local isolado e escuro, agora parecia ainda mais sinistro. O vento gelado parecia atravessar nossas roupas e as árvores faziam ruídos assustadores ao nosso redor. Ninguém falou nada durante o percurso. Estávamos com um pressentimento ruim, como se a qualquer momento aquela criatura fosse aparecer de novo. Chegando à casinha, paramos as bicicletas e nos aproximamos da porta com cuidado. O Roberto estava segurando a estátua como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ele deu um passo à frente, colocou a estátua no chão e deu alguns passos para trás. Estávamos prestes a sair quando ouvimos um ruído alto vindo de dentro da casinha, como se algo tivesse sido jogado contra a parede. Todos congelaram de medo, mas antes que pudéssemos reagir, a porta da casinha se abriu sozinha. Lá dentro, tudo estava escuro e silencioso, mas de repente a figura apareceu de novo. Aquela mesma criatura, com o rosto distorcido e os olhos negros, estava parada na porta, olhando direto para nós. Não conseguimos nos mexer. Era como se estivéssemos enraizados no chão, presos pelo olhar da coisa que estava à nossa frente. A criatura deu um passo à frente e só então o Juninho gritou para a gente correr. Saímos correndo desesperados para as bicicletas e pedalamos o mais rápido que pudemos. Durante todo o caminho, era como se a criatura estivesse nos seguindo. Eu não conseguia ouvir passos ou ver sombra, mas sentia sua presença atrás de mim, quase como se pudesse sentir o olhar daquilo nas minhas costas. Quando finalmente chegamos à estrada principal e saímos daquela maldita estrada de terra, o medo foi dando lugar ao alívio. Mas mesmo depois de chegar em casa, eu sentia como se aquela presença ainda estivesse por perto. Nos dias seguintes, Juninho parou de falar com a gente. Ele parecia ter ficado mais abalado que o resto do grupo. E até hoje, quando nos encontramos, ele evita mencionar qualquer coisa daquela noite. Roberto se desfez de qualquer coisa que pudesse lembrar do que aconteceu. E Samuel tentou esquecer. Mas sei que ele ainda acorda no meio da noite por causa dos pesadelos. Essa história ficou entre nós, sem nunca ser contada a ninguém. Ainda hoje, quando passo perto daquela estrada de terra, sinto um arrepio, como se a criatura estivesse esperando por alguém que ouse cruzar seu caminho de novo. E, toda vez que me lembro do rosto dela, sei que aquilo não era algo deste mundo. Era algo mais velho, mais sombrio, que protege aquele pedaço esquecido da cidade e que não quer ser incomodado. Hoje, meu neto, vou te contar uma história das antigas.
daquelas que a gente ouvia no final dos anos 90 e que até hoje me arrepia só de lembrar. Tudo começou em São João da Boa Vista, uma cidade cheia de história aqui no interior de São Paulo. Lá existem muitas lendas, mas tem uma que se destacou entre todas e sempre foi motivo de arrepio nas rodas de conversa. Era uma noite de inverno, bem fria mesmo, e eu e uns amigos estávamos reunidos na casa do Carlos, um camarada que adorava falar sobre coisas estranhas. A gente tinha uma tradição de se juntar no final de semana para contar histórias de terror, mas nessa noite algo diferente aconteceu. O tio do Carlos, um homem sério e com cara de poucos amigos, chegou e viu que a gente estava trocando histórias de medo. Com aquele jeito dele, se aproximou, olhou para cada um de nós e começou a contar uma lenda que até então ninguém tinha ouvido falar. Vocês já ouviram falar do caminho do Vale Perdido? Ele perguntou, com aquela voz grave que parecia ecoar pela sala inteira. Ele explicou que o tal caminho era uma estrada de terra bem antiga que cruzava um vale isolado da cidade. As pessoas evitavam passar por ali, principalmente depois do pôr do sol. Diziam que há muitos anos uma família tinha se perdido naquele lugar. Eram 4 pessoas, voltando de uma viagem à noite, e decidiram cortar caminho por ali para chegar mais rápido em casa. Só que, ao invés disso, acabaram desaparecendo. Nunca mais ninguém os viu, e o mistério ficou na cidade. Naquele momento, eu e o Carlos trocamos olhares. Era como se alguma coisa ali chamasse a nossa atenção, e ao mesmo tempo, ficasse aquele receio. Mesmo assim, o Carlos decidiu que queria ver o caminho do Vale Perdido de perto. Na empolgação do momento, ele sugeriu que fôssemos lá naquela mesma noite. "Vamos ver se é verdade ou se é só história de velho", ele exclamou todo animado. Eu hesitei, mas a ideia de ver se a lenda era real acabou me convencendo. Fomos eu, o Carlos e a Júlia. Uma amiga que, embora sempre assustada, não resistiu à ideia de fazer algo que, teoricamente, ninguém mais tinha coragem de fazer. Pegamos as bicicletas e levamos lanternas, só para garantir. Quando chegamos ao início do caminho, tudo ficou muito mais assustador. A noite parecia mais escura, e as árvores ao redor lançavam sombras esquisitas. Era como se a estrada estivesse viva e nos observando. A Júlia já estava com medo, mas o Carlos insistiu para que continuássemos. A estrada era estreita, e a cada pedalada mais fundo no caminho, o silêncio se tornava mais pesado. Depois de um tempo, começamos a ouvir barulhos estranhos. A princípio, pensei que fosse apenas o vento balançando as árvores, mas não demorou muito para percebermos que eram sussurros. Pareciam vozes distantes, como se alguém estivesse chamando a gente, pedindo ajuda. O Carlos, querendo se mostrar corajoso, disse que aquilo era só coisa da nossa cabeça, que devíamos continuar. Mas cada vez que ele falava, o clima só ficava mais pesado. A Júlia, quase chorando, queria voltar, mas ele insistiu para irmos até o final. Foi quando chegamos a uma parte da estrada onde parecia haver uma velha construção abandonada. As janelas estavam quebradas e as paredes estavam cobertas de musgo e poeira, como se ninguém tivesse entrado ali há muitos anos. Aquela era, supostamente, a casa da família que desapareceu. A Júlia tentou convencer a gente a voltar, mas a curiosidade do Carlos falava mais alto. "Vamos só dar uma olhadinha lá dentro", ele sussurrou, quase como se estivesse com medo de acordar alguma coisa. Mesmo apavorados, seguimos ele para dentro da casa. O chão rangia a cada passo, e o ar era tão pesado que parecia que estávamos sufocando. Dentro da casa, o cheiro de mofo e madeira velha misturava-se com uma sensação estranha de que estávamos sendo observados. Tudo estava em completo silêncio, até que ouvimos passos vindo do andar de cima. Gelamos. A Júlia agarrou meu braço com tanta força
que eu achei que ela ia me machucar. O Carlos, ainda querendo se fazer de valente, foi o primeiro a subir as escadas e eu o segui logo atrás, com a Júlia vindo, relutante, em último. Quando chegamos lá em cima, encontramos um quarto pequeno e vazio, com brinquedos velhos espalhados pelo chão. Pareciam brinquedos de criança, antigos e empoeirados. Havia uma boneca especialmente estranha, largada no chão. Aquela boneca tinha um rosto quase real, com olhos que pareciam nos seguir. Foi aí que escutamos um choro baixo e sufocado, como se alguém estivesse bem ali do nosso lado. "Vamos sair daqui", eu disse, já em pânico, mas antes que conseguíssemos nos mexer, a porta se fechou com força, fazendo um estrondo. A boneca, até então imóvel, parecia ter mudado de posição. Ela agora estava virada diretamente para nós, com aqueles olhos fundos e vazios. A Júlia começou a gritar, mas o som da risada macabra que ecoou no quarto era mais alto que qualquer coisa. Uma sensação de desespero tomou conta de todos nós. E o Carlos, que até então estava confiante, finalmente parecia tão apavorado quanto nós. Aquele era o limite. Empurramos a porta com toda a força, tentando sair dali. Descemos as escadas correndo, mas parecia que a casa toda estava viva, tentando nos manter presos lá dentro. A sensação era de que o ar estava ficando mais pesado e minha visão começou a escurecer. Tudo o que eu pensava era que não devíamos ter vindo até ali. Assim que conseguimos sair pela porta da frente, a risada cessou e o silêncio voltou a reinar no vale. Não olhamos para trás, montamos nas bicicletas e pedalamos o mais rápido que conseguimos, como se nossas vidas dependessem disso. E talvez dependessem. Ao voltarmos para casa, ninguém mais falou uma palavra sobre o que aconteceu. Assim que voltamos ao centro da cidade, paramos no parque, tentando entender o que havia acabado de acontecer. A Júlia tremia e mal conseguia falar. O Carlos, sempre o mais corajoso, estava pálido e em silêncio. A ideia de que aquele lugar guardava algo sinistro começou a nos perturbar mais do que o medo inicial. Não conseguíamos esquecer os sussurros, a risada macabra e aquela boneca. Tudo estava gravado em nossas mentes. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. A Júlia disse que, em casa, tinha a sensação de ouvir passos no corredor de madrugada. Ela comentou com a mãe que disse ser apenas impressão. Mas ela não era a única. O Carlos, que sempre dormia pesado, começou a ter pesadelos todas as noites. Ele sonhava com uma risada abafada e, ao tentar se mover na cama, sentia como se alguém o segurasse. Eu também passei a perceber coisas estranhas em casa. Encontrava objetos fora do lugar e ouvia passos leves no corredor, como se alguém andasse pelo meu quarto. Certa noite, ouvi uma risada baixa e, ao abrir os olhos, vi uma sombra no canto do quarto. Achei que estava enlouquecendo. Depois de algumas semanas, nos reunimos para conversar. Cada um vinha tendo experiências estranhas desde a visita ao caminho do Vale Perdido. E decidimos falar com o tio do Carlos, que tinha nos contado a história. Quando chegamos na casa dele, ele nos recebeu com um olhar sério e disse que não éramos os primeiros a passar por aquilo. Na época em que a família desapareceu, outras pessoas também tentaram explorar o vale e passaram por coisas semelhantes. Foi aí que ele nos contou um detalhe que não havia mencionado antes. Diziam que a casa era uma armadilha. Quem entrava ali nunca saía ileso. "Vocês trouxeram algo com vocês", ele falou, olhando diretamente para nós. "E enquanto não devolverem, vão continuar sendo perseguidos." Aquilo gelou nosso sangue. Não entendíamos o que ele queria dizer com devolver. Ele explicou que, segundo a lenda, qualquer um que se atrevesse a entrar naquela casa e não respeitasse o lugar, acabaria trazendo uma maldição para si. Ficamos tentando entender o que havíamos feito de errado, até que a Júlia lembrou da boneca. Na pressa de sair,
Ela a chutou para o outro lado do quarto. O tio do Carlos olhou para ela e disse que era exatamente por isso que aquilo estava acontecendo. A casa e os objetos pertenciam aos espíritos que habitavam aquele lugar, e qualquer desrespeito despertava sua ira. Ele sugeriu que voltássemos lá e devolvêssemos a boneca ao seu lugar, pedíssemos desculpas e saíssemos em silêncio. Era a única coisa que poderia acalmar os espíritos. Naquela mesma noite, reunimos a coragem que restava e voltamos ao caminho do Vale Perdido. O ambiente parecia ainda mais pesado e a sensação de sermos observados estava mais forte. Ao chegarmos, percebemos que a casa parecia ainda mais deteriorada, como se o tempo tivesse passado mais rápido ali. Subimos as escadas com o coração na boca, tentando não fazer barulho. Quando encontramos a boneca, a Júlia se ajoelhou, colocou-a no lugar e pediu desculpas. Ficamos ali, em silêncio, esperando algum sinal de que aquilo seria o suficiente. Não ouvimos nada, nem passos, nem risadas. Mas, ao sairmos, todos tivemos a impressão de ver uma figura de criança na janela, acenando, quase como se estivesse nos agradecendo. Partimos dali sem olhar para trás. Nos dias que seguiram, tudo voltou ao normal. As vozes cessaram, os pesadelos pararam, e a sensação de estarmos sendo observados desapareceu. Mas mesmo depois de todos esses anos, nunca mais tive coragem de passar perto daquele vale. A lenda diz que o lugar ainda guarda seus segredos, esperando por quem tiver a coragem ou a tolice de desafiá-lo. Essa é uma das histórias mais estranhas e assustadoras que vivi. E até hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir aquela risada abafada e o som dos passos na escada. Nunca mais voltei a São João da Boa Vista com os mesmos olhos, e espero que você, meu neto, nunca tenha a ideia de visitar o caminho do Vale Perdido. No verão de 1995, eu e alguns amigos decidimos acampar numa fazenda perto de Botucatu, interior de São Paulo. O lugar era conhecido por ter uma paisagem bonita, cercada de árvores altas e muito verde. Mas à noite, todos diziam que a estrada do sítio onde íamos acampar era assombrada. A gente era jovem e achava graça dessas histórias. Então, como bons adolescentes corajosos, ignoramos os avisos e fomos mesmo assim. No caminho, passamos pela estrada estreita e antiga do Sítio dos Santos, que era conhecida entre os moradores locais como um lugar onde coisas estranhas aconteciam. A história que mais se contava era sobre uma velha encruzilhada próxima à entrada do sítio. Diziam que lá era onde os antigos moradores faziam rituais de proteção para afastar espíritos que apareciam na mata. Esses rituais, segundo as histórias, eram para um espírito que eles chamavam de o Senhor da Encruzilhada. A história era um tanto quanto fantasiosa para nós, mas a curiosidade nos guiou. Ao cair da noite, montamos as barracas perto de um riacho e fizemos uma fogueira. Entre risadas e piadas, acabamos tocando no assunto das lendas. Um dos amigos, o Rafa, sugeriu que fôssemos até a encruzilhada e tirássemos algumas fotos para registrar a aventura. Relutamos um pouco, mas no fim concordamos. Quando chegamos lá, o ambiente mudou drasticamente. O ar parecia mais pesado e o silêncio era completo, como se a própria natureza segurasse o fôlego. No chão, ainda dava para ver marcas estranhas, como pequenos círculos formados com pedras, embora as plantas já tivessem começado a cobrir boa parte das marcas. Foi quando a Carol, uma das amigas que estava com a gente, comentou: "Gente, tá me dando um arrepio aqui." Ela mal terminou de falar e ouvimos um som de passos vindo da mata, mas ninguém apareceu. O Rafa foi o primeiro a apontar a lanterna na direção do barulho, e então vimos uma sombra se movendo entre as árvores. Tentei me convencer de que era um animal,
Mas o barulho não parecia de um bicho. Era lento demais. E os passos tinham um ritmo estranho, quase humano. Decidimos voltar rapidamente para o acampamento, sem olhar para trás. Na volta, percebemos que o caminho parecia mais longo do que na ida, como se estivéssemos andando em círculos. Quando finalmente encontramos o acampamento, a fogueira já estava quase apagada. Ficamos em silêncio por um tempo, até que o Rafa, meio rindo, tentou quebrar o gelo. Acho que o tal senhor da encruzilhada gosta de assustar novatos, hein? Ficamos em silêncio, mas eu sentia que algo não estava certo. Quando finalmente deitamos para dormir, eu tive um dos piores pesadelos da minha vida. No sonho, eu estava de volta à encruzilhada, só que desta vez, sozinho. Sentia como se algo me observasse, mas eu não conseguia ver nada. Só ouvia uma voz, grave e distante, sussurrando meu nome. Acordei suando, e para meu espanto, a Carol e o Rafa também tinham tido o mesmo pesadelo, com uma voz chamando por eles. Na manhã seguinte, decidimos que já era hora de ir embora. Enquanto desmontávamos as barracas, encontramos um objeto estranho em nosso acampamento. Uma pedra redonda, coberta de símbolos que pareciam antigos. Ninguém reconhecia aquilo, e a gente não se lembrava de ter visto aquela pedra na noite anterior. Era como se alguém a tivesse deixado ali enquanto dormíamos. Quando finalmente chegamos de volta à cidade, fomos até a casa de um conhecido do Rafa, um senhor chamado Seu João, que era conhecido por ser uma espécie de guardião das histórias da região. Ele nos ouviu com atenção e disse que a encruzilhada tinha mesmo uma energia estranha. Explicou que muitos anos atrás, antes do sítio ser abandonado, as pessoas faziam oferendas e rezavam ali, acreditando que o Senhor da encruzilhada protegia o lugar de qualquer presença ruim. Segundo ele, mexer com aquilo era perigoso e, às vezes, podia deixar rastros que as pessoas carregavam para suas casas. Os dias seguintes foram estranhos. Cada um de nós começou a sentir uma presença, principalmente à noite. Parecia que nunca estávamos sozinhos, mesmo dentro de casa. A Carol passou a ouvir passos no corredor de madrugada. O Rafa começou a ter pesadelos recorrentes. Eu, por outro lado, sentia como se alguém estivesse ao pé da minha cama sempre que tentava dormir. Após várias noites mal dormidas, decidimos nos reunir e tentar devolver a pedra à encruzilhada, como uma última tentativa de paz. Voltamos até a estrada do Sítio dos Santos, agora com muito mais respeito e temor. Ao chegarmos na encruzilhada, colocamos a pedra de volta no chão e pedimos desculpas em voz alta. Fechamos os olhos, esperando algum sinal. O ambiente ficou pesado, e por alguns segundos ouvimos um som de passos leves ao nosso redor. Saímos de lá o mais rápido que conseguimos. Depois daquele dia, as estranhezas cessaram. Mas até hoje, quando penso naquelas noites, sinto um arrepio na espinha e lembro das palavras do Seu João. Algumas coisas são melhor deixar quietas. Nos anos 90, a cidade de São Manuel era conhecida por suas festas tradicionais e a hospitalidade dos moradores. Era um lugar tranquilo, onde todos se conheciam e as histórias eram passadas de geração em geração. Porém, havia uma história que sempre causava arrepios nas crianças: a lenda da Sombra do Lago. O lago, localizado nos arredores da cidade, era um ponto de encontro para os jovens, especialmente durante o verão. Mas havia uma regra que todos conheciam: não se aproximar do lago à noite. A razão? Diziam que em certas noites de lua cheia, uma sombra misteriosa surgia à beira d'água. A sombra não era qualquer uma. Contavam que era a alma de um homem que havia desaparecido ali há muitos anos. Diziam que ele era um pescador que se afogou, mas muitos acreditavam que sua morte tinha um propósito sombrio. Certa noite, eu, o Léo e a Tânia
Decidimos desafiar as lendas. Era uma noite de lua cheia e estávamos prontos para a aventura. Com lanternas em mãos e corações acelerados, caminhamos até o lago. O caminho estava tranquilo, e o canto dos grilos parecia um aviso do que estava por vir. Ao chegarmos à beira do lago, o clima mudou. O ar estava gelado e uma brisa estranha soprava, fazendo as folhas das árvores balançarem. "Acho que estamos fazendo besteira", sussurrou a Tânia. Mas o Léo, sempre o mais corajoso, insistiu que deveríamos ficar. Depois de alguns minutos de conversa, resolvemos jogar uma moeda no lago, como um tributo à lenda, só para nos divertir. O Léo fez questão de ser o primeiro. Ele jogou a moeda e assim que ela atingiu a água, algo inesperado aconteceu. A superfície do lago começou a agitar, como se alguém estivesse se debatendo por baixo. Imediatamente, um frio intenso tomou conta de nós. O que era um momento de diversão se transformou em pânico. A água, que antes estava tranquila, agora parecia estar fervendo, e um som gutural ecoou, vindo do fundo. "Vamos embora! Agora!" gritou a Tânia, já se afastando da beira. Mas antes que pudéssemos nos mover, vimos a sombra emergir da água. Era uma figura esquelética, com olhos que pareciam duas lanternas apagadas. Ela flutuava em cima da superfície, pairando sobre nós como se estivesse nos avaliando. Naquele momento, a lenda não era mais apenas uma história. Era a pura realidade diante de nossos olhos. Corremos em direção à trilha, sem olhar para trás, e o som dos nossos corações parecia ecoar na escuridão. O que mais nos aterrorizou foi que, ao chegarmos à estrada, notamos que o silêncio tinha tomado conta do lugar. Nenhum grilo cantava, nenhuma folha se movia. Era como se o mundo tivesse parado. Voltamos para casa, mas a sensação de estar sendo observado nunca nos abandonou. Naquela noite, dormi com a luz acesa e, mesmo assim, sonhei com a sombra. O rosto dela estava se aproximando e eu podia ouvir sua voz que mais parecia um sussurro. "Voltem ao lago. Voltem." Era um convite, mas também uma ameaça. Na manhã seguinte, encontramos o Léo pálido e tremendo. Ele não conseguia explicar o que tinha sentido, mas a Tânia e eu sabíamos. O medo tinha nos unido em um pacto silencioso. Nunca mais falaríamos sobre o que aconteceu, mas a curiosidade e o terror nos perseguiram. As semanas se passaram e a sombra se tornou parte de nós. Todos os anos, na noite da lua cheia, eu e Tânia nos encontramos e recordamos a lenda, mas nunca conseguimos esquecer o que vimos. Até que um dia, decidimos que precisávamos encarar isso de uma vez por todas. Não podíamos viver com o peso da culpa de ter desafiado uma lenda e não termos feito nada para reparar nosso erro. Assim, numa noite de lua cheia, fomos novamente ao lago, mas agora com um propósito diferente: buscar respostas. O caminho parecia o mesmo, mas a atmosfera era diferente. Um medo novo nos acompanhava, e a lua cheia iluminava o caminho com um brilho espectral. Ao chegarmos ao lago, a superfície estava calma, mas a sensação de que algo nos observava era palpável. A Tânia começou a hesitar, mas eu a incentivei. Precisávamos saber se a sombra ainda estava ali, se ainda se alimentava de nossos medos. Enquanto falávamos em voz alta, tentando apaziguar o espírito, a água começou a se agitar novamente. "Se você está aqui, mostre-se", gritei, mais por bravura do que por convicção. Foi então que a sombra apareceu mais uma vez, mas desta vez parecia mais próxima. A figura flutuava, e uma voz ecoou em nossa mente, como se estivesse dentro de nós. "Vocês me chamaram. O que querem de mim?" A presença era opressora, e o medo tomou conta de nós novamente. A sombra parecia quase humana, mas os olhos eram profundos e vazios. Tânia chorava, e eu sentia o chão tremendo sob meus pés.
Queremos entender, balbuciei, sem saber se aquelas palavras iriam agradar ou ofender a criatura que tínhamos despertado. Nesse instante, a sombra se aproximou e uma onda de frio envolveu nosso corpo. Entender? O que vocês sabem sobre o que aconteceu aqui? O que é viver em um mundo que não aceita a verdade? A voz era sombria e cheia de dor. Eu fui esquecido, deixado para trás como uma moeda lançada no fundo do lago. A sombra flutuava mais perto, como se quisesse nos engolir com sua presença. Era como se uma força invisível nos prendesse ali, em um estado de paralisia. O medo se misturava à curiosidade, e a Tânia, em meio às lágrimas, perguntou: "O que aconteceu com você?" A sombra hesitou, e por um breve momento, a expressão dela pareceu quase humana, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Eu era um homem comum, pescador e trabalhador. Em uma noite como esta, eu fui atraído pelo brilho das águas, mas havia algo na escuridão que me enganou. Pensei que era apenas o reflexo da lua, mas era um chamado para a perdição. O som de sua voz nos envolveu em um manto de tristeza e culpa. Atraído por promessas vazias, acabei afogado. O lago me prendeu, não apenas meu corpo, mas minha alma. E agora, sou apenas uma sombra, uma lembrança do que poderia ter sido. Aquelas palavras cortaram o ar entre nós, como uma faca. Eu percebi que a sombra não era apenas um espírito vingativo. Ela era uma vítima, como muitos que se deixaram levar por ilusões e desejos. "Como podemos ajudar você?" Eu perguntei, a voz falhando com o peso da emoção. "Lembre-se de mim. Contem minha história para que outros não caiam na mesma armadilha. Deixem que eu não seja apenas uma lenda. Deem-me um nome que ecoe através do tempo." A sombra respondeu, enquanto os olhos vazios fitavam os nossos, como se estivesse buscando algo além de compreensão. Tânia, em um momento de bravura, gritou: "Seu nome será Rafael, que seu nome ressoe em São Manuel." A sombra hesitou mais uma vez, e então um sorriso triste se formou em seu rosto esquelético. "Rafael, eu gosto disso. Agora sou mais do que uma lenda. Sou parte de vocês." Com um movimento súbito, a sombra desapareceu nas águas, e a atmosfera pesada ao nosso redor começou a se dissipar. O silêncio voltou, mas não era um silêncio opressivo. Era um silêncio de alívio. A sensação de ser observado foi embora, e o lago agora parecia mais calmo. Retornamos para casa, não como crianças assombradas, mas como portadores de uma nova história. A cada passo, a certeza de que havíamos feito algo significativo nos acompanhava. "Temos que contar isso para os outros", disse Tânia, e eu concordei. A lenda da sombra agora tinha um novo significado. Não era apenas um conto para assustar crianças, mas uma história de advertência, uma lição sobre a importância de ouvir a voz da razão. Nos dias que se seguiram, falamos sobre o que havia acontecido naquela noite, sempre lembrando do nome Rafael. Compartilhamos nossa experiência com amigos e familiares, e logo a história começou a se espalhar. A cada relato, as pessoas ficavam fascinadas, e a figura de Rafael, o pescador, se tornava parte da identidade da cidade. O lago ainda estava lá, e a lua cheia continuava a iluminar as noites em São Manuel. Mas agora, quando as pessoas falavam da sombra, havia um tom de respeito. Ninguém mais se atrevia a jogar moedas na água, mas todos se lembravam de Rafael e sua história. O lago tornou-se um lugar de reflexão, um lembrete de que as escolhas que fazemos podem nos levar a lugares sombrios. E assim, a lenda da sombra do lago transformou-se em uma fábula sobre coragem, memória e o poder da narrativa. O que antes era apenas medo agora era uma parte importante de nossa comunidade,
Um alerta para aqueles que pensam que a escuridão é apenas uma fantasia. Naquelas noites de lua cheia, eu e Tânia nos reuníamos à beira do lago, não com medo, mas com gratidão. Lá, sob o brilho da lua, sempre lembrávamos de Rafael. Obrigado, amigo, murmurávamos em uníssono, sentindo que ele ainda nos observava, não mais como uma sombra, mas como uma presença que nos guiava, nos ensinando a valorizar a vida e a história que todos temos para contar.